oração ao nosso Deus, agradecendo a você que está do outro lado, participando conosco, através do Facebook, através do YouTube. Deus continue cuidando de você e da sua família. Nosso muito obrigado aos amados que estão aqui também no YouTube. Deus continue as coisas abençoar, nos oriente em tudo que estamos a fazer e que tudo que estamos a fazer seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos começar este culto orando ao Senhor, pedindo sua direção e orientação para tudo que temos de fazer. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós vamos a Ti em nome de Jesus, gratos por tudo que o Senhor tem dispensado para nós. Ajuda-nos a entender os Teus propósitos e fala-nos através dos louvores, através da Tua palavra limpa e através da Tua palavra que será explanada pelo servo, por exemplo, estou pedindo por Teu Espírito Santo, que Ele não fala de si, mas vai enviar por Ti para edificar as nossas e as vidas daqueles que estão a participar conosco agora. Em nome de Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 19. Oséias 6, 12 a 19. Oséias 4 e 1. E 1 a 13. Oséias 4 e 1 a 13. Oséias 4 de 1 a 13. Os irmãos prestem atenção. O texto fala sobre a acusação contra Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentiras e assassinatos, roubos e mais roubos, adultérios e mais adultérios, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discute, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e de noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a tua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como maus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei teus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mas eles tropeçaram contra mim.
trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus pecados. E lhes retribuirei os seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para ser entregados. A prostituição ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do povo. Eles pedem conselhos ao ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebe a resposta. O espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis aos seus Deus. Sacrificam no altar dos montes e queimam incenso nas colinas. Debaixo do carvalho de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas novas adulteram. Deus abriu em nossos corações o que acabamos de ler, que é a sua palavra viva em nossos corações. Podem sentar. Louvemos ao Senhor, número 33.
levando ao nosso Deus. Ó Deus, vamos à tua presença, porque sabemos que tu és o único Deus santo, digno, e receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Reconhecemos, ó Deus, a tua santidade, é por isso que colocamos ante a tua presença os nossos pecados e pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos perdoe todas as falhas, todas as nossas transgressões, tudo aquilo, ó Deus, que possa impedir a nossa comunhão contigo. Como igreja do Senhor, pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que tua graça, ó Deus, possa superabundar e possa, ó Deus, apagar as multidões dos nossos pecados. Ó Deus, suplicamos isso porque sabemos que sem a tua presença, ó Deus, nada somos neste mundo. E sabemos, ó Deus, que nessa noite, para prestar o nosso culto a Ti, a nossa adoração de fato verdadeira, precisamos, ó Deus, ter os nossos pecados perdoados. Perdoa-nos, ó Deus, isso nós suplicamos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Isso nós suplicamos e te rogamos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Sempre estou aberto em Oséias. Acompanhe comigo o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Oséias 6, 1 a 4. Nesse momento de contrição, essa seja a nossa oração. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas não nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Deus aplique em nossos corações a sua palavra viva. Podemos sentar. E a nossa sinceridade para com o nosso Deus seja externada também através desse louvor que vamos cantar agora, número 74. Nos acheguemos ao Senhor desta forma.
vamos cantar uma vez. Faz parte do louvor também. O salmista, Salmo 150, ele fala da preciosidade da importância do louvor que deve ser feito no coração do povo. Louvor que deve ser feito para a glória. E ele diz: todo ser que respira. Graças a Deus, amados. Nós convidamos a amada igreja a ficarem de pé conosco. Vamos dar continuidade ao louvor, do cântico Deus está aqui. E durante o decorrer deste cântico, os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem trazer o louvor para lá. Como oferta de amor está
gostaria de chamar as crianças para a frente. Com o senhor professor, público, estaremos se colocando. Logo após o pregador. Seria o meu que fizesse essa oração. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, pelo fruto que Tu nos dá, Senhor, pela semente que Tu dá a cada ser, para te dar à luz uma criança, Senhor. Por isso somos gratos, Senhor, pela presença destas sementes que aqui estão, Senhor. Te agradecemos porque delas, Senhor, bem disseste, é o reino dos céus. Por isso somos gratos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oferta que o Teu servo, que a Tua serva trouxe à Tua casa, Senhor. Sabemos que todos os mantimentos, todos os recursos é para o louvor da Tua glória. Amém. Por isso somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Bom, para aqueles que deixaram as suas Bíblias abertas no livro do profeta Oséias, não precisaram abrir de novo, já está lá. Quem fechou, abra. Livro do profeta Oséias, vamos ler o capítulo 4. Oséias, capítulo 4. A gente vai focar no versículo 6 do capítulo 4, mas nós vamos ler todo o capítulo, então nós temos um pano de fundo mais ou menos do que está acontecendo. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Amém? Leiamos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Também eu te jurarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de ti, de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, quanto mais estes se multiplicarão, tanto mais contra mim pecarão. Eu mudarei a sua honra em vergonha, alimentando-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar.
a sensualidade, o vinho e o gosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os alteiros, debaixo dos cavalos, dos chouros e dos terabitos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo: vive o Senhor, como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta vida? Efraim está entregue aos ídolos e deixado. Efraim está entregue aos ídolos, é deixado. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonha a Sião por causa dos seus sacrifícios. Deixe as suas Bíblias abertas, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, para que possamos entender a tua palavra. De forma que, como tu alertou o teu povo, como tu admoestou o teu povo, ó Deus, através do teu servo, o profeta Oséias, assim tu faça por cada um de nós que precise dessa exortação, ó Deus, através da tua palavra. Que nós entendamos, ó Deus, que aquilo que aqui iremos ouvir seja a tua palavra. Que não fale nada de mim, mas apenas de ti, Senhor. E que o teu Santo Espírito tenha liberdade para nos usar nessa noite. Que esse culto, ó Deus, que aqui estamos prestando, seja todo feito para ti. Em nome de Cristo Jesus, que te oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. O título da mensagem dessa noite é: o meu povo perece por falta de conhecimento. E como eu falei, ele é a parte A do versículo 6 do capítulo 4. Como deu para os irmãos entenderem, apenas no capítulo 4 que lemos, e no livro tem 14 capítulos, a gente viu que a nação de Israel estava corrompida, tendo o profeta Oséias. E o profeta veio justamente para isso, para pregar arrependimento à nação de Israel. Só que, diferentemente de outros profetas, como o profeta Malaquias, que a gente vai usar alguns escritos dele também, o profeta Oséias, ele fez um tipo de Cristo. Ele não apenas entregou a mensagem, ele foi a mensagem. Depois os irmãos podem ir em casa, o livro todo do profeta Oséias é um livro muito bonito, de Deus usando o próprio profeta como mensagem para que Israel voltasse para Deus. A frase "o meu povo perece por falta de conhecimento" traz em seu significado o princípio de que a falta de conhecimento de Deus leva o homem à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabem quem Ele é. Separadas de Deus, essas pessoas não encontram outra coisa senão o sofrimento. É comum a gente encontrar pessoas que não gostem de estudar a palavra de Deus, né? E muitos dizem que a interpretação é errada da palavra de Deus, diz que a letra marca, que o estudo gera resposta. Não é isso que a gente vê nos estudos bíblicos, na escola bíblica, nas quartas-feiras à noite.
a gente vê que é estudando a palavra de Deus que a gente aprende como entender a palavra de Deus. E o nosso Deus, ele quer um culto racional. Prova disso é que o profeta Malaquias escreveu o seu livro para mostrar o povo de Deus como cultuar o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus organizado, ele não aceita qualquer coisa. Também convido os irmãos a lerem todo o livro do profeta Malaquias e vocês verão que lá, semelhantemente nos tempos do profeta Oséias, a nação estava bem corrompida. E também os profetas estavam corrompidos. No tempo do profeta Oséias, ele foi levantado porque também os sacerdotes estavam corrompidos. Só lembrando que quem cuidava do templo no Antigo Testamento eram os sacerdotes. Eles se limpavam, botavam animal para dentro, faziam sacrifício, tangiam animal. E quando sobrava tempo, o sacerdote também pregava. O profeta só era levantado quando o sacerdote falhava. Aí veio o profeta Oséias, porque o sacerdote estava corrompido. Essa frase, o povo erra por falta de conhecimento, ou perece por falta de conhecimento, é uma adaptação de um versículo do livro de Oséias, que registra a repreensão do Senhor ao povo de Israel. Através do profeta, Deus anunciou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Essa advertência foi direcionada à nação de Israel, que tinha rejeitado a instrução do Senhor e falhado em ser seu representante para as nações. Por isso, a continuação do versículo diz: porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4, 6 e a gente vai ver que no começo do livro, capítulo 1, 2, 3, Deus vai mandar o profeta Oséias uma prostituta para casar. E aí ela vai dar a ele filhos. E esses filhos têm nomes bem feios, né? Quem lê o livro sabe. E é uma maneira de Deus punir Israel através do profeta Oséias. E por que Oséias faz o papel de Deus? Porque Israel aqui está representado como uma noiva infiel, porque agora o Deus está querendo adorar o Deus, e Deus é o marido que é traído, colocando uma linguagem mais vulgar. Então, por isso que o profeta Oséias não apenas entregou a mensagem assim como os outros profetas, mas ele foi a própria mensagem, ele viveu a mensagem que tinha que pregar ao povo. Nos tempos do Antigo Testamento, os sacerdotes eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor ao povo. Ofereciam sacrifícios a Deus pelo povo e cuidavam do culto a Deus. Mas naquele tempo os sacerdotes também tinham se corrompido e servido de mau exemplo para toda a nação. Por isso a frase, meu povo perece por falta de conhecimento, expressa de forma muito apropriada a situação da nação. Do mesmo modo como o profeta Malaquias retrata em seu livro, capítulo 1 e 2, havia um desconhecimento generalizado do Senhor em Israel. Veja bem, se o povo não tem instrução, o povo vai errar. E se os profetas também não têm temor a Deus, além do povo não ter instrução, vão pegar o mau exemplo dos profetas e continuarão errando mais. Novamente lembrando que quem entregava a mensagem de Deus eram os profetas. Não tínhamos a Bíblia escrita como temos hoje. Deus falava através dos profetas diretamente. Vamos abrir Malaquias? Capítulo 1 e 2. Está pertinho, quem tem a página igual a minha está na... Quem tem a Bíblia igual a minha está na página 1214. 1214. Vamos ler o versículo 2. Vamos ler o capítulo 1, perdão. Capítulo 1, a partir do verso 6, entrando no 2 até no verso 9.
capítulo 1, a partir do verso 6, entrando no 2 até o verso 9. Observem a semelhança dos dois livros. A gente está falando de uma diferença aqui de mais ou menos 300 anos de um profeta para o outro. 300 anos de um profeta para o outro. Se a gente for pegar na expectativa de vida atual, dá em média 4 gerações. Bisneto, neto, pai e avô. Digamos, a partir do versículo 6 do capítulo 1, o profeta Malaquias, quando achava, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, isso é Deus falando. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. E vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Olha quem está desprezando o nome, os próprios sacerdotes. Vós dizeis, em que te desprezamos nós o teu nome? Deus respondendo, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para o sacrifício. Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascer do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, trazendo ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dar uma pausa rapidinho. A lei cerimonial do Antigo Testamento, do Levítico, ela estabelece uma ordem para o animal ser sacrificado. Voltando mais um pouco para quem não leu essa parte da expiação de pecado no Antigo Testamento, era necessário que um animal fosse morto, sacrificado, para então o pecado do povo ser perdoado. Quem fazia isso era o sacerdote. Voltando para Malaquias, a gente vê que o próprio sacerdote está oferecendo pão imundo, animal coxo, que é animal humano, né, na nossa linguagem hoje, animal doente, e a lei estabelecia que o animal tinha que ter 1 ano, perfeito, não podia ser nem cego, para Deus aceitar. Então, os sacerdotes estavam oferecendo qualquer culto a Deus, lembrando que isso era o culto do Antigo Testamento. E Deus então está dizendo que ele não vai aceitar isso. E ele diz mais, leve ao seu governador e vê se ele vai aceitar esse animal que você está me oferecendo, trazendo para a nossa linguagem de hoje. O que nós oferecemos a Deus? Será que a gente oferece a uma grande autoridade com o mesmo empenho que nós oferecemos a Deus? Continuando. Mas vós, versículo 12 do capítulo 1 de Malaquias. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nele se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Dizeis ainda, que canseia e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazei a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Só lembrando que quem estava oferecendo esses animais era o povo comum. Quem entendeu a leitura? Era o povo comum ou os sacerdotes? Os sacerdotes, aqueles que deveriam zelar pelo culto a Deus. Continuando no capítulo 2.
Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao povo, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança contigo continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse, com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha só, Deus dizendo o papel do sacerdote. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicar da lei. Ou seja, o próprio sacerdote estava se vendendo, era parcial, tinha interesses próprios na aplicação da lei de Deus. Aplicava a lei com um, mas não aplicava da mesma forma com o outro, dependendo do seu interesse. Então Deus aqui está repreendendo o povo e os sacerdotes, que aceitavam esse sacrifício, ou seja, o povo fazia um animal imundo para sacrificar, e o sacerdote, em vez de reprovar esse animal, não, aceitava e oferecia esse sacrifício. Voltando para Oséias, o meu povo perece. Primeiro ponto. Quando Deus levantou o profeta Oséias para profetizar em Israel, a nação estava muito distante da vontade do Senhor. Inclusive, o ministério profético de Oséias foi bastante singular, pois a sua situação familiar tipicava a situação de Israel diante de Deus. Oséias era casado com uma mulher infiel. Da mesma forma, Israel também era infiel em seu relacionamento. Como eu falei anteriormente, Oséias não apenas pregou a mensagem, mas ele viveu a mensagem. Ele pregou com a mulher infiel representando ele sendo Deus e a mulher infiel sendo a nação de Israel. O problema é que Israel havia rejeitado o Senhor e se voltado para os falsos deuses das nações vizinhas. Nesse sentido, a idolatria era um adultério religioso. Embora Deus houvesse sido longânimo, amoroso e misericordioso com aquele povo, os israelitas insistiam em quebrar a lei de Deus e ignorar os convites de arrependimento. Basicamente, a gente vai ver nos livros proféticos, Deus chamando o seu povo ao arrependimento. O povo se arrepende e depois cai de novo no pecado. E Deus novamente chama o seu povo ao arrependimento, até passar todo o período profético do Antigo Testamento. Quando Deus firmou sua aliança com a nação de Israel no Sinai, a resposta do povo foi: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Êxodo 19:8. Mas os israelitas quebraram essa promessa e traíram ao Senhor. Porém, a aliança de Deus com Israel deixava claro que se o povo andasse em obediência, receberiam as bênçãos do Senhor. Mas se andasse em desobediência, seria alvo do seu castigo. E muitas vezes a gente vê Deus cumprindo a nação de Israel simplesmente por desobediência. Então, por causa da infidelidade do povo, a aliança com Deus, a terra foi castigada.
Deus enviou calamidade para punir o pecado do povo e, ao mesmo tempo, servir de conclamação ao arrependimento. Consequentemente, o povo estava perecendo, estava sendo destruído. A corrupção política, social e religiosa havia chegado ao seu limite. A imoralidade imperava no reino. A sociedade israelita era realmente má. Todos estavam mergulhados na mentira e se deleitando na impiedade. Havia crimes de todos os tipos e nada prosperava naquela terra. Pode lembrar que esse aqui é o povo de Deus. Não é outro povo, não. É o povo de Deus. Está nessa situação. Quando a gente começa lendo o livro do profeta Jonas, a gente vê lá que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, do lugar tal, da terra dele. E ele fala que é para Jonas ir pregar onde? Nínive. Por quê? Porque a maldade daquele povo subiu até Deus. Então chega um limite que a maldade do povo é tanta que começa a chegar até Deus e, digamos que, incomodá-lo, ou seja, passa dos limites permitidos por Deus. E então ele toma algumas atitudes. No caso de Nínive, foi mais branda do que Israel no tempo do profeta Oséias. Até porque Deus também pegou um profeta que foi de má vontade de pegar Nínive, que não queria pegar Nínive, ele tinha seus motivos, tanto políticos quanto egoístas para isso. E a cidade se arrependeu do seu pecado e Deus não destruiu naquele período. Vai destruir lá o profeta Naum, 2 livros depois. Consequentemente, o povo estava envelhecendo. Já disse aqui. Os sacerdotes que deveriam zelar pelo culto ao Senhor acabaram não apenas aceitando aquela situação, ou seja, a situação do povo se prostituir, buscando outros deuses. E o texto que a gente leu diz que estavam adorando os seus paus, as suas madeiras, ou seja, os seus ídolos, o texto que dizia. Mas em muitos casos até incentivando, ou seja, os sacerdotes não apenas não pregavam a verdadeira mensagem de Deus, a exaltação de Deus, mas incentivavam o povo a buscar outros ídolos também. Na verdade, eles viam o sacerdócio apenas como um emprego fácil e uma fonte de lucro. Os sacerdotes eram ímpios e corruptos, e o povo seguia o exemplo deles. Isso explica a declaração inicial: o meu povo está perecendo, ou seja, o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Segundo ponto, por falta de conhecimento. Qual era o pecado fundamental que havia conduzido a nação àquela situação tão miserável? A resposta é clara no texto bíblico: a falta de conhecimento de Deus. Por isso o Senhor falou por meio de Oséias: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E aí ele continua e diz, pegando o versículo 1 até o versículo 6, e terminando 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A palavra aqui contenda, na minha tradução está contenda, na pastora está muito diferente. No início do capítulo 4, se eu não me engano, e a palavra do Senhor, vós não quiser, porque o Senhor tem uma contenda. Ouço a palavra do Senhor, porque tem uma acusação, aqui já dá acusação. Mas é a mesma coisa, é uma coisa bem ruim. As duas traduções é algo bem ruim, que Deus tinha contra Israel. Então, por isso que ele levantou o profeta Oséias. Mas que conhecimento é esse? O texto diz que a falta de conhecimento estava levando o povo de Deus à ruína, ou perecendo, que significa morrer também. Mas que conhecimento era esse que o povo não tinha? Será que era um conhecimento científico? Conhecimento científico é suficiente para eu ter comunhão com Deus? Sim ou não?
E o conhecimento filosófico é suficiente para eu ter comunhão com Deus? Não. E o conhecimento bíblico? Conhecimento e vivência desse conhecimento bíblico é suficiente? Sim. Porque é através da palavra de Deus que a gente sabe como cultuar o nosso Deus. Lembra que eu falei que o nosso Deus não aceita qualquer culto? Lá no profeta Malaquias, ele está dizendo que não aceita aquilo que os sacerdotes achavam que estavam oferecendo como culto. Era o conhecimento de Deus. Que conhecimento era esse? Era o conhecimento de Deus. Nesse texto, a palavra conhecimento traduz um termo hebraico que também servia para indicar o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Ou seja, falando de conhecimento, não é só apenas ler, conhecer a Bíblia, mas viver a Bíblia, conhecimento íntimo. Isso significa que na declaração, o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento é muito mais do que uma simples cognição das coisas de Deus, ou seja, é mais do que um simples entendimento. Esse conhecimento significa um relacionamento pessoal com o Senhor. O povo tinha desprezado a revelação especial de Deus através da sua palavra e perdido o relacionamento pessoal com Ele. O povo não queria saber de Deus, por isso os israelitas do norte estavam encontrando a destruição. Eu falei que não tinha a Bíblia naquele tempo, né? Tínhamos o Pentateuco, que era os 5 livros de Moisés escritos. E era isso que os sacerdotes se baseavam como lei cerimonial. Tinha também a lei, esqueci o nome das leis, que me ajuda. Moral, muito bem. Lei cerimonial, lei moral. E todas as leis, qual outra? Cívica. E todas as outras diretrizes para o povo de Deus seguir. E isso que Deus tinha passado para Moisés lá no monte, no início de tudo. Quando Moisés subiu para receber a lei, quando voltou, o povo já estava cultuando o bezerro de ouro, né? O povo tinha desejo de cultuar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Como a gente viu que esse conhecimento não é apenas um conhecimento secular, porque tem muitas pessoas, e a gente pega nos tempos de Jesus, os escribas que eram doutores da lei, que achavam que conheciam a Deus, e eles podiam até conhecer a Deus aqui, mas não aqui, com a diferença grande entre aqui e aqui, né? Pode. Eu sempre costumo falar na EBD que se você pegar um ateu, a maioria deles, ele sabe a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, para discutir com você. Mas ele não conhece a Deus. Mesmo conhecendo a Bíblia de Deus, ele não conhece o Deus da Bíblia. Porque a gente precisa da instrução do Espírito Santo para conhecer. Senão nós leremos letras pretas no papel branco e não acharemos o significado disso para as nossas vidas. E é apenas o Espírito Santo que faz isso na vida do cristão. E apenas do cristão. O meu povo perece por falta de conhecimento. Uma lição para nós. Nos tempos de Jesus, havia muitos religiosos que se orgulhavam em possuir informações detalhadas da lei de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas não conheciam a Deus verdadeiramente. Por isso, o Senhor Jesus lhes disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Muitas pessoas falam de Deus, se mostram simpatizantes da obra de Deus, se dizem servas de Deus, mas não querem saber de conhecer verdadeiramente a Deus. Elas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, que testifica de Cristo. A revelação suprema e final de Deus. Essas pessoas também são ouvintes da palavra, mas não são praticantes. Conforme nos instrui Tiago, no seu primeiro capítulo, versículo 20, vivem no engano porque possuem a informação, mas não possuem um relacionamento.
Essas pessoas querem conhecer as bênçãos de Deus, mas não querem conhecer o Deus das bênçãos. Estão interessadas naquilo que Deus lhes pode dar, mas não estão interessadas em saber quem é Ele. Um período bem comum da gente conhecer novos cristãos que a gente até desconfiava não, é sabidamente que não são, em tempo de eleição, né? Começa a política da igreja católica, das missas, falando de Deus, começa a gostar de evangélico, de católico. A gente vê isso muito nas eleições. Depois que ganha, a gente não vê mais nada. Depois que ganha, não cumpre nem as suas promessas de campanha, que dirá demonstrar uma vida cristã. A verdade é que essas pessoas não estão dispostas a ter um relacionamento sincero, fiel e compromissado com Deus. Essas pessoas não estão dispostas a olhar para a autorrevelação de Deus nas Escrituras como única regra de fé e prática de suas vidas. Elas não estão dispostas a reconhecer que não há mérito algum no homem e que qualquer coisa boa que possam ter é simplesmente graça, favor imerecido dado por Deus. Essas pessoas vivem como os israelitas no tempo de Oséias e Malaquias, que não viam muitas vantagens em ser o povo exclusivo de Deus. E sim, essas pessoas ainda hoje estão perecendo por falta de conhecimento. Para nós concluirmos, o tempo do profeta Malaquias, a gente vê o povo explicitamente dizendo que não há vantagem de ser povo de Deus. Na conclusão do livro do profeta Malaquias, a gente vai ver isso. E estão oferecendo qualquer culto a Deus. E o conhecimento de Deus, através da sua palavra, nos leva a oferecer um culto nacional. Por isso que a gente fala que nós não temos a assistir um culto, nós temos que prestar um culto. E mais ainda, o culto não termina e nem começa no domingo. Ele continua na nossa vida. Nossa vida deve ser um culto. Teve um autor muito famoso, esqueci o nome dele, e ele diz que a vida do cristão talvez seja o mais próximo de uma pessoa chegará com a Bíblia. E ai desse cristão se essa Bíblia não for santa. Ou seja, ai de você se a sua vida lá fora não for santa. De modo que o ímpio veja e não veja Cristo em você. Para concluir, meus irmãos, vamos no último capítulo do livro de Oséias. Vamos concluir com o próprio texto de Deus, como através do profeta Oséias, versículo 9, que é o último versículo do capítulo 14, livro de Oséias, versículo 9, capítulo 14. Tiago também vai dizer, fazendo um paralelo com esse versículo, que quem deseja sabedoria, peça a Deus que a todos dá de maneira deliberada. Gostaram? Vamos ficar em pé para a gente encerrar? Essa já é a conclusão do sermão e a gente encerra com oração. Quem é sábio, quem entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo que estudamos a tua palavra nessa noite. Te pedimos a instrução do teu Santo Espírito, que ele faça aquilo que o homem não tem capacidade de fazer, Deus, que é levar essa mensagem ao coração. E que cada um de nós, ó Deus, que estejamos precisando dessa exortação, ó Deus, que estejamos te cultuando, ó Deus, de qualquer maneira, e que estamos perecendo, ó Deus, por falta de conhecimento, que nós busquemos esse conhecimento através da tua palavra. Que nós não apenas busquemos e aprendamos, ó Deus, mas que nós também instruamos, ó Deus, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão errando, também por falta de conhecimento. Que o Santo Espírito nos dê coragem de falar da tua palavra, vai de falar dela de maneira verdadeira, Deus, e fiel, não de falar as nossas palavras ou o que achamos que a tua palavra diz, mas sim aquilo que ela diz, Deus.
Obrigado a Deus pelo privilégio de podermos ser teu povo, Deus. Sabemos que não é qualquer um que queira, não depende do que é o divino glória, mas de tu, usar a tua misericórdia, a tua graça, para nos eleger como teu povo. Perdoa, Deus, os nossos pecados. E que a cada dia, ó Deus, nós nos policiemos de não estarmos como o povo de Israel nesse período, também os sacerdotes, ó Deus, nesse período, de maneira que o pecado já seja algo normal nas nossas vidas, de maneira que a nossa vida espiritual está tão falida, ó Deus, a ponto de que o pecado seja um modo operante nosso. Que nós a cada dia tenhamos não apenas medo de pecar, ó Deus, mas também temor, porque Tu és grande, Senhor. E que nós a cada dia odiemos o pecado, para o nosso bem, para a Tua glória. É isso que te oramos em nome de Cristo Jesus, certos do perdão dos nossos pecados, não porque merecemos, ó Deus, ou porque somos bons, mas porque Cristo morreu na cruz para pagar os pecados desses miseráveis pecadores, a qual nós somos de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Vamos sentar. Agradecemos a mensagem bem apropriada, tá? Para os nossos dias. Nós reflitamos. Enquanto o presbítero estava a falar, eu estava a pontuar em que nós estamos contextualizados. Você pode fazer isso também? Você pode pontuar as falhas de Israel e as suas falhas também, as minhas falhas, as suas falhas. Israel, os sacerdotes também. Os sacerdotes induziram o povo ao erro e o povo estava perecendo. O que faltava-lhes foi esse. Talvez eu preguei aqui, o meu tempo foi o seguinte: qual o seu nível de conhecimento acerca de Deus? Se fosse um termômetro, em que grau ele estaria? É grau de chama, termômetro? Em que grau? Escala. Escala. Onde estaria? Então, que pensamos nisso. Precisamos. Interessante que quando eu preparei a liturgia, eu não havia conversado ainda com o presbítero Cleiton. Eu faço a liturgia, faço a escala, e eu havia esquecido que ele pregaria hoje. E a liturgia já estava pronta, os hinos prontos. Perceberam que o primeiro hino, os dois hinos, mas especificamente o primeiro, tem a ver com o primeiro, sinceridade. Eu lembro que hoje à tarde, o pastor já enviei para o senhor, para o meu lado, não esquece de ter o controle do tempo. Mas o problema que eu comprei, sempre cobra o seu tempo, mas louvado seja Deus. O presbítero João, vamos receber a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nós vamos a Ti, em nome de Jesus. A graça do Filho de Deus, o teu amor, Deus Pai, e a comunhão do teu Espírito Santo, repouse sobre nós. Nos faça refletir que precisamos mudar. A cada um que está a participar conosco deste virtualmente também. E sobre todos aqueles que estão espalhados sobre a face da terra, e sobre o nosso mundo, hoje para todos sempre. Amém. Parece.
Gostaríamos de convidá-los a participar conosco dos nossos cultos durante a semana. Eu conheci uma esposa do pastor e ela dizia o seguinte, ela usava um termo bem metafórico. Ela dizia, tem alguém que está sentindo muita saudade de você. Aí a igreja ficava naquela expectativa, né? Quem? Aí ela falava, a escola bíblica dominical. Ela está com muita saudade de você. Muito. Não é só a escola bíblica, é o culto doutrinístico também. É o culto de oração, tão bem dirigido pelo nosso diácono evangelista. Tem trazido reflexões maravilhosas para pensarmos. Nas quartas-feiras, o trabalho do culto de oração tem sido uma vez. Estamos aprendendo acerca das parábolas. Estamos na parábola dos dois filhos pródigos. Poxa, por que os dois são pródigos? Não vou dizer. Quer aprender? Venha na quarta. Certo? Extraindo lições maravilhosas destas parábolas. Isso na quarta-feira, no primeiro período. No segundo período, oração dirigido pela nossa irmã Flávia, que faz também maravilhosamente bem esse trabalho. E temos uma participação boa na internet através do nosso canal. Na sexta-feira, nós ainda não temos programação, mas eu tenho programação na sexta, como diretor do seminário. Nós ficamos em casa ministrando a aula. Eu ia falar, mas minha mulher já adiantou, né? A gente já chegou lá. Ela precisou ter esquecido. Já teremos, na sexta nós temos a aula que a gente ministra, né, através. Eu ministro, eu libero o live para as pessoas. E na segunda temos também trabalho no seminário. Gostaria que o ano de 2023 tivéssemos mais membros da nossa igreja matriculados. Atualmente nós só temos a irmã Gilda e a irmã Ruca, matriculados no curso de preparação de líderes. E bacharel nós temos o nosso diálogo. Precisamos de mais pessoas. O nosso seminário precisa de nós. Vamos ajudar o nosso seminário, matriculando no seminário. No sábado, possivelmente, o presbítero Fleury estará ministrando uma palestra aqui à noite. Possivelmente. Não acertou nada ainda, vamos ver. E teremos também durante o dia um almoço. Né? Almoço na casa pastoral, né? Quase ninguém vai. Porque está difícil, né? Possível. Muita gente está achando dificuldade e tal. Vamos ver. Mas está avisado que será possível da irmã. Você sabe que a hora está lá. Eu pensando que a hora entrou de culto. Isso no sábado. Sábado, horário de almoço. À noite, possivelmente, o presbítero Fleury estará ministrando uma palestra. E domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, breve catecismo que estamos estudando. À noite, culto solene, estarei encerrando, possivelmente, um sermão sobre a família. E também encerrando a nossa campanha. Você que levou o cofre, na minha terra chama Iaí, você que levou o cofre, traga vazio não. Vamos abrir essa mão e ajudar a obra. Isso aqui, as senhoras, a Ilha de Abril, está representando a família. Está representando a família. Então, vamos trazer o nosso cofre. Olha, as senhoras, com as campanhas, pintaram toda a igreja, reformaram tudo, com as campanhas. A irmã Nilce, lá no banheiro, ela trancou-se, eu pensei que a irmã Nilce estava passando mal. Não, ela estava fazendo uma instalação de uma pia
no banheiro que estava faltando. Ela fez tudo, a organização está lá. Outros agachados aqui limpando, outros brincando. Todas, a maioria as mulheres. A maioria as mulheres. Os homens estavam comigo. Mas eu esqueço de trazer o seu cofrinho com o dinheiro dele. Quem vai receber é o pastor. Se estiver vazio, pode. Bom, domingo à noite, encerramento, e domingo à noite também, estaremos fazendo a profissão de fé da nossa irmã Rúbia e recebendo o nosso irmão Romeu. Romeu foi examinado não, foram ouvidos pelo conselho, tanto ele como a sua esposa, e Romeu veio como diácono da central e também foi aceito como diácono e será recebido como diácono. A sua esposa não será batizada, porque já veio batizada da Assembleia de Deus. Ela apenas fará a pública profissão de fé, que é uma cerimônia de perguntas e respostas, como se for o batismal ao candidato. Ela apenas receberá o abraço de todos nós, mas não receberá água na cabeça de José batizado. E o Romeu estará sendo recebido como membro também, como diácono desta igreja. Estará fazendo parte dessa equipe. Está estudando, está pesquisando para desenvolver realmente o seu papel. Então não esqueçam, eu esqueci alguma vez. Esqueci. Na terça-feira, sim, na casa da irmã Giane, reunião de núcleo, não esqueçam. As mulheres reunindo, certo? Assim, mais alguma vez, esqueci. Então, após a oração silenciosa, estaremos encerrando o nosso